Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Ellen Mendonça e no vídeo de hoje irei resolver as atividades de Química do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Médio, volume 6, que traz como tema os fatores que afetam o equilíbrio químico. Vamos lá? E então, quer ficar por dentro das novidades do canal? Se inscreva e também ative o sininho. Se você gostar da aula, clique no gostei, também comente e principalmente compartilhe com seus colegas e amigos. Se você tiver alguma dúvida sobre equilíbrio químico, assista às aulas 1 e 2. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os fatores que afetam o equilíbrio químico. Antes de irmos para a resolução das atividades, a minha sugestão é que você assista à aula 3, que fala sobre os fatores que afetam o equilíbrio químico. Mas trago aqui pequeno lembrete, pequeno resumo. Os fatores que afetam o equilíbrio eles estão baseados no princípio de Le Chatelier, que traz a ideia geral como quando um fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca procurando minimizar a ação do fator aplicado. E esses fatores eles são temperatura, pressão, concentração de reagentes e produtos. Lembrando que os catalisadores eles não afetam o equilíbrio químico, eles interferem na velocidade das reações, ou seja, na taxa de desenvolvimento das reações direta e inversa. Então, nós vamos falar aqui de dois fatores, pressão e temperatura, que traz aí como base para a resolução das atividades da semana. Quando se aumenta a pressão de um sistema fechado, ele desloca o equilíbrio no sentido de menor volume, ou seja, menor número de mols. Se ocorre a diminuição da pressão, então desloca o equilíbrio no sentido de maior volume, ou seja, maior número de mols. Outro fator é a temperatura. Quando o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Se ocorre a diminuição da temperatura, desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Então, o aumento ou diminuição vai interferir aí no sentido endotérmico, se aumentar a temperatura e se diminuir a temperatura no sentido exotérmico. Então, vamos lá. Se no decorrer das atividades você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Atividade 1. Berthollet, enquanto servia a expedição de Napoleão no Egito, observou que nas margens dos lagos havia como resultado da evaporação da água salina a presença de carbonato de sódio no sedimento. Era perfeitamente conhecido o fato de que, em laboratório, ocorria o processo espontâneo. Carbonato de sódio reagindo com cloreto de cálcio, formando carbonato de cálcio e cloreto de cálcio. A explicação que surgiu para a ocorrência do processo inverso foi a de que a inversão era causada. Então, vamos analisar cada uma dessas alternativas e encontrar a resposta correta. Bom, então na letra A fala que essa inversão ela era causada pela presença de catalisadores não conhecidos no lago. Bom, nós sabemos que os fatores que interferem no equilíbrio químico são temperatura, pressão e concentração dos reagentes. Então, catalisadores, nós sabemos que ele não desloca o equilíbrio de uma reação reversível. Então, a letra A está incorreta. A letra B. Por variações na pressão barométrica nessa região. A pressão tem influência desprezível sobre sólidos e líquidos. Aqui se tratam de compostos iônicos, né? Os que estão no lago vão estar na forma de íons, e os que já a água evaporou, ficou em uma solução super concentrada, então eles se transformam em compostos sólidos. Então, a letra B também não vai interferir, porque pressão interfere, mas em substâncias gasosas, que aqui não é o caso. A letra C, pela pequena solubilidade de cloreto em água.
Já falamos aí na letra A que os fatores que alteram o equilíbrio de uma reação química são pressão, temperatura e concentração dos reagentes. Então, a solubilidade não é fator que afeta o equilíbrio químico. Então, a alternativa C também incorreta. A letra D, pelo grande excesso de cloreto de sódio no lago salgado. A presença do carbonato no sedimento se deve à grande quantidade de NaCl, ou seja, funciona como se ocorresse uma adição de uma substância, no caso, o cloreto de sódio, deslocando o equilíbrio no sentido de que irá consumi-la e, consequentemente, produzir aí o carbonato de sódio. Então, a alternativa D é a alternativa correta. E letra E, pelas diminuições drásticas da temperatura durante a noite. A evaporação da água, nós sabemos que é um processo endotérmico, porém, nada foi dito sobre o ΔH dessa reação. Então, conclui-se que essa alternativa também seja incorreta. Então, ficamos aí com a letra D, que a ocorrência do processo inverso foi a de que a inversão era causada pelo grande excesso de cloreto de sódio no lado salgado. Atividade 2. A reação de fotossíntese é dióxido de carbono reagindo com água, formando aí glicose e oxigênio. O ΔH absorvendo aí 2.802 kJ. Assumindo que a reação está no equilíbrio e que a célula vegetal é um sistema isolado, é correto afirmar. Letra A. Quando a pressão parcial de O2 é aumentada, o equilíbrio se desloca na direção da formação de produtos. Então, nós temos aqui substâncias no estado gasoso e no estado líquido. Então, temos aqui um equilíbrio heterogêneo. Porém, a gente sabe que a pressão ela tem pequena influência sobre sólidos e líquidos. Então, vamos considerar somente as substâncias no estado gasoso. Então, nós temos aí 6 mols de dióxido de carbono, 6 mols de oxigênio. Então, temos 6 volumes no reagente, 6 volumes no produto. Então, a pressão não vai interferir nesse equilíbrio. Aumentando a pressão parcial de oxigênio, vai aumentar a quantidade desse produto. O sistema se deslocará no sentido dos reagentes para consumir o O2. Porém, como a quantidade é igual, não vai haver formação aí, deslocamento do equilíbrio. O equilíbrio vai continuar aí sem deslocamento, vamos dizer assim, né? Na letra B, quando se aumenta a temperatura, o equilíbrio se desloca no sentido da formação de produtos. Como nós temos uma reação endotérmica, nós sabemos que o aumento da temperatura vai favorecer a reação endotérmica. Então, essa alternativa é verdadeira. De acordo com o princípio de Le Chatelier, um sistema vai responder às perturbações externas, como alteração de temperatura, pressão, adição e remoção de reagentes. E o equilíbrio vai deslocar no sentido de resolver essa perturbação, ou minimizar essa perturbação. Então, a letra letra B, ela é correta, porque nós temos aí uma reação onde o ΔH é maior que zero, ou seja, reação endotérmica. Então, ficamos aí com a letra B correta, mas vamos analisar as outras. Quando se remove um pouco de C2H12O6, que é a glicose, o equilíbrio se desloca no sentido da formação de reagente. Nós sabemos que a retirada de alguma substância se desloca no sentido de repor essa retirada. Então, aqui vai retirar o C6H12O6, então o equilíbrio vai deslocar para a direita com a finalidade de repor essa quantidade de substância que foi retirada. Então, a letra C está incorreta. A letra D. Quando a pressão atmosférica aumenta, o equilíbrio se desloca no sentido da formação de produtos. Então, nós já falamos da pressão, né? Como aqui nós temos um sistema heterogêneo, então a pressão só vai influenciar nas substâncias gasosas. Nós temos a quantidade igual de mols nos dois lados, então a pressão não vai
interferir. E por último, a letra E, adição de água desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Então, se eu adicionar uma substância, o equilíbrio vai deslocar no sentido oposto, ou seja, de onde foi colocada essa substância. Então, se eu adicionar aqui água, a água está onde? No reagente. Então, se eu adicionar água no reagente, o equilíbrio vai deslocar no sentido de produzir mais substâncias, ou seja, ele vai deslocar no sentido da glicose, não no sentido dos reagentes. Então, a letra E também incorreta. Então, ficamos aí com a alternativa correta da letra B. Atividade 3. Os óculos fotocromáticos possuem lentes que contêm cristais de cloreto de prata, incorporados diretamente ao vidro. Quando a radiação ultravioleta do Sol atinge os cristais de prata, as lentes escurecem e, em ambientes escuros, elas clareiam, de acordo com a reação. Então, temos aí o cloreto de prata, que é transparente, mais energia luminosa, ele se transforma aí em íons Ag+ e Cl-, que tem coloração escura. De acordo com o texto e os seus conhecimentos, assinale a alternativa incorreta. Então, letra A. O aumento da incidência de luz desloca o equilíbrio para a direita, fazendo a lente escurecer. Isso está correto, porque essa reação descrita é um equilíbrio químico. Se perturbarmos esse equilíbrio, a tendência é deslocá-lo no sentido contrário à perturbação. Então, assim, se aumentarmos a incidência de luz, a reação será deslocada para a direita, no sentido de escurecer as lentes. Letra B. Os átomos de prata se recombinam com os átomos de cloro para formar o cloreto de prata, absorvendo energia. Então, a letra B é a incorreta, porque para haver a redução dos íons de prata, é necessário fornecer energia ao sistema. Assim, a sua reação inversa irá acontecer liberando energia. Então, letra B. C. Os óculos fotocromáticos representam um exemplo do princípio de Le Chatelier? Certo. Então, a letra C está correta, porque, como dizemos anteriormente, é uma reação de equilíbrio e o que são analisados aí são os princípios de Le Chatelier. D. Em ambientes escuros, há maior produção do cloreto de prata, clareando as lentes dos óculos. Isso também está correto, porque dessa forma, quando se incide mais luz, desloca o equilíbrio e a diminuição de luz desloca o equilíbrio para a esquerda, produzindo mais cloreto de prata e clareando os óculos. Por último, a letra E, aumentando a concentração de prata, desloca o equilíbrio, favorecendo a produção de cloreto de prata. Também está correto. Assim como a diminuição de luz, o aumento de prata desloca o equilíbrio para a esquerda, produzindo mais cloreto de prata. Então, a alternativa correta, nós temos aí a letra B, que é a incorreta, né? O item incorreto dessa atividade. Certo? Atividade 4. Uma das principais fontes de fertilizantes é a amônia, NH3, obtida pelo processo Haber, através da reação nitrogênio reagindo com hidrogênio formando amônia, uma reação liberando 26,2 kcal, ou seja, uma reação exotérmica no sentido direto. Então, considerando que a reação esteja em equilíbrio, para aumentar a concentração de NH3, deve-se. Então, nós queremos produzir a substância que está no produto, que é o NH3. Então, vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A. Aumentar a temperatura do sistema. Vai acontecer o quê? A pressão constante, o aumento da temperatura favorece a reação no sentido endotérmico. Como é uma reação exotérmica, então vai deslocar no sentido, o aumento de temperatura, vai deslocar o equilíbrio no sentido da produção de reagentes. Então, a alternativa A está incorreta. Letra B. Aumentar a pressão do sistema. Se aumentarmos a pressão do sistema, veja que nós temos aqui 1 mol de N2, 3 mols de H2. Então, temos aqui um total de 4 mols. Podemos
relacionar aqui com a quantidade de volumes. Aqui nós temos no produto 2 mols, então nós temos no produto 2 volumes. Então, se aumentarmos a pressão do sistema, então, onde nós temos maior volume no reagente, menor volume no produto. Então, o aumento da pressão favorece a reação no sentido de menor volume. Então, nesse caso, sim, nós vamos ter um aumento da concentração de NH3. Então, alternativa correta. Letra C. Se reduzirmos a pressão. Então, como já analisamos no item B, a redução, o aumento da pressão, então, se a gente reduzir a pressão, nós vamos obter o efeito contrário, ou seja, a redução da pressão vai favorecer a reação de maior volume, que é o que está no lado do reagente. Logo, aumenta a concentração de nitrogênio e oxigênio. Nós queremos a concentração de amônia. Então, a letra C, incorreta. Letra D, retirar N2. Se retirar alguma das substâncias, o equilíbrio vai deslocar no sentido da retirada, ou seja, para repor a substância que foi retirada. Então, a letra D também é incorreta, porque vai favorecer no sentido dos reagentes. Está retirando o N2, então vai repor, o equilíbrio vai deslocar no sentido de repor a substância retirada que está no reagente. E por último, letra E, nós temos manter a pressão do sistema constante. Então, nesse caso, a formação da amônia é um processo exotérmico, então é favorecido em condições de alta pressão e baixa temperatura. Então, manter a pressão não vai aumentar a concentração da substância, no caso indicado aqui é o NH3. Então, temos como resposta aí a letra B. Para aumentar a concentração de NH3, deve-se aumentar a pressão do sistema e baixar a temperatura. Atividade 5. A ozonosfera, camada gasosa composta principalmente de gás ozônio, O3, filtra boa parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. A reação que descreve a formação do ozônio está abaixo. 3 mols de oxigênio reagindo formando 2 mols de ozônio, com a reação ΔH maior que 0. Se é maior que 0, significa que essa reação é endotérmica. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Então, letra A. A reação para a formação de gás oxigênio é exotérmica. Então, nós já fizemos a leitura que ΔH maior que 0, sentido direto é endotérmico. Então, onde que nós temos o gás oxigênio? No reagente. Então, a reação no sentido inverso é exotérmica. Então, a alternativa A está correta. A reação direta, o ΔH é maior que 0, indicando que a reação é endotérmica. A reação inversa é exo, logo a formação do gás oxigênio é exotérmica. Letra B. O aumento da temperatura favorece a formação do gás oxigênio? Então, onde que nós temos o gás oxigênio? No reagente. Então, o aumento da temperatura favorece a reação no sentido endotérmico. Logo, favorece a formação do gás ozônio. Então, a letra B é correta. Letra C. A diminuição da temperatura favorece a formação do gás ozônio? Então, se a reação direta ela é aumentando a temperatura, vai favorecer a formação de ozônio. Então, aqui está falando o contrário, que a diminuição da temperatura favorece a formação do gás ozônio. Então, a alternativa C é a incorreta. A diminuição da temperatura vai favorecer a reação no sentido exotérmico, que é a produção de oxigênio. A letra D, em um sistema fechado, o aumento do volume favorece o gás oxigênio. Muito parecido aí com a letra E, em um sistema fechado, o aumento do volume favorece a formação do gás oxigênio. Então, nós vamos interpretar como sendo uma resposta só. Então, isso é verdadeiro. Se a gente pensar aí na pressão, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o aumento da pressão desloca o sentido, o equilíbrio, para onde houver menor volume. Então, onde nós temos menor volume? No produto, que é o ozônio. Então, favorecendo aí a de maior volume. Então, a diminuição de pressão vai favorecer a reação de maior volume.
Então, maior volume nós temos o oxigênio. Então, alternativa correta. Bom, então nós finalizamos aí a correção das atividades. Eu espero que você tenha gostado. Então, clique aí no gostei. Também comente como você está aprendendo, o que você está aprendendo, que forma que você está utilizando para resolver as atividades. E também registre nos comentários as suas dúvidas ou reveja a aula que você a aula de fatores que afetam o equilíbrio. Você pode tirar aí suas dúvidas. Então, um grande abraço vai para você que ficou na aula até agora. Então, se você assistiu a aula até esse momento, escreva aí nos comentários. Eu assisti a aula até o final, professor. Um grande abraço. Até a próxima aula.